Graça e paz, irmãos. O provérbio de hoje, dia 19, o versículo 2, está escrito assim, na versão, interessante, né? É bom comparar as versões. A versão King James está escrito assim: não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A versão Almeida, o mesmo texto, está escrito assim: não é bom proceder sem refletir. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Não é bom proceder sem refletir. Aí a versão Almeida: e peca quem é precipitado. A King James: nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Interessante, né? As duas versões. A Almeida diz que peca quem é precipitado. A King James: nem ser precipitado e desviar-se do caminho, que é Cristo, caminho. Mas esse texto de hoje me lembra quando ele diz que não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Olha, fulano é zeloso. E ele está falando de um modo geral e dentro do contexto espiritual. Ser zeloso sem entendimento. A gente lembra do quê? De quem? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 10. Aliás, eu vou ver aqui na King James, né, a versão de Romanos, capítulo 10, quando ele fala dos seus conterrâneos, fala do judaísmo, o meio de onde ele saíra, convivera, era zeloso. Aí no capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 1 ao 4. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então não basta ser zeloso. Eu repito sempre, ficou gravado o que eu li no livro do John Stott, teólogo britânico, comentando esse texto. Os israelitas eram zelosos e sinceros na sua fé, mas estavam sinceramente enganados. Há muita gente sincera, enganada, vive no engano. Então, o texto de Provérbios do dia, 19, versículo 2, não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Você entende, você compreende, você sabe o que você está fazendo, naquilo que você professa,
aquilo que você acredita. Ah, não, eu sou zeloso porque aprendi assim, faço assim, vivi assim a vida toda. Há muita gente assim. Colossenses capítulo 1, o que é que ele escreveu aqui? Versículo 26. Eu vou ler a partir do versículo 24. Ó. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Cristo em vós. Porque a história da cruz, ela é contada e muita gente conhece. Mas a sua história, a nossa história na cruz, essa depende de revelação. Então, saber que Cristo veio a este mundo e foi à cruz, muita gente sabe. Aí, católico, budista, espírita, crente, religioso, todo mundo sabe. Alguns aceitam, admitem, outros não, mas saber sabe. Agora, e a sua história na cruz? É o que faz a diferença, né? Quer dizer, eu fui incluído no corpo de Cristo na cruz. E vai fazer a diferença. É o conhecimento. Não adianta ter zelo, eu sou zeloso. E realmente as pessoas são, a gente não pode negar isso. Fazem com zelo, com dedicação, com todo o esmero. Fazem. Mas cadê o entendimento? Cadê o conhecimento? Aí o texto de Provérbios está dizendo, olha, não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a dor do meu coração, a minha oração é para que sejam salvos. Estão dentro das sinagogas, dentro das igrejas, um zelo, uma dedicação, mas falta entendimento, falta compreensão, falta revelação de que você foi participante da morte de Cristo, no corpo de Cristo, e morreu para o pecado, não foi para outra coisa não, foi para o pecado, porque foi isso que matou o homem, e ele precisava nascer de novo. O pecado matou. Jesus dá a vida, eliminando a natureza pecaminosa, destruindo o velho homem na cruz, no corpo de Cristo. Então falta revelação. Que cântico bacana, né? Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo. É o que falta. É o que falta. E a base, é o fundamento. Daí o edifício sobe. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta aos Efésios? No capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 20, aliás o 19, a partir do versículo 19, Efésios capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esses dias uma pessoa veio conversar comigo e falando a respeito das coisas que eu tenho pregado ultimamente. Aí ela disse assim para mim: eu não saio da base, que você ensinou. Eu falei: então, mas você tem que prestar atenção numa coisa, a base é o fundamento, o edifício precisa crescer, porque há muita gente boa no nosso meio que fica na base, mas não sou eu quem está dizendo, está escrito aqui, no qual todo, o versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A base é Cristo, o fundamento, a pedra angular, a obra do Calvário. Mas o edifício precisa crescer agora. Já imaginaram se nesse prédio aqui tivéssemos feito a fundação como fizemos, a base? Irmãos, olha, a igreja está pronta, a base está pronta. Está bom, mas não vai levantar as paredes? Não vai cobrir? Não vai fazer o acabamento? Não vai fazer a pintura? Não vai colocar os utensílios, os móveis? Não, nós estamos na base. Há muita gente assim, no nosso meio, que professa o novo nascimento, estou dizendo, tá? Não estou falando de gente de fora, não. Estou falando daqui, do nosso meio, gente que professa o novo nascimento. Está só na base, eu escutei isso semana passada. Eu não saio da base que você ensina. Uma boa base. Falei: pois é, mas aí você tem que pensar que a base é para levantar o edifício. E como é que a gente cresce? No conhecimento. E não é só o conhecimento das Escrituras, não. É o conhecimento de modo geral. Se não tivesse aquele texto lá do Daniel, se não tivesse escrito o que está escrito aqui, eu não teria base, fundamento, para fazer essa afirmação. Mas eu vejo aqui que Deus fez aos hebreus no cativeiro da Babilônia, e Deus não fez só por eles, Ele faz por todos nós. Daniel capítulo 1, no versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Não foi só das coisas espirituais. Nós não somos 100% espirituais. Parece que é difícil entender isso, né? Mas isso nós fomos doutrinados a vida toda, achando que tudo é espiritual, mas não é. Eu tenho um corpo físico, ele não é espiritual. Eu tenho uma alma, ela não é espiritual, mas ela abriga os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Por que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que é levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifesta? Porque se eu não fizer isso, eu faço a minha vontade, a vontade da alma. Então eu tenho que aliar as coisas. Eu sou o corpo, sou alma e sou espírito. E é interessante, por mais que a gente fale e leia, esse texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 22, 23, onde o apóstolo Paulo diz assim: e o Deus da paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e no espírito. A santificação não é só no espírito, é no corpo e na alma também. Aí a gente tem dificuldade, pega só um gancho, esquece do resto. Eu não sou 100% espiritual. Eu tenho um corpo físico, onde eu sinto, onde as coisas somatizam, e as coisas que vêm da alma, que vêm da mente. E a gente não aprendeu isso, não aprende quando traz, opa, eu já nasci de novo, no espírito, e o seu físico, seu corpo e a sua alma. Olha, isso aqui me dá base.
A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. É Deus quem dá? É. Como é que ele dá? Como é que ele faz? Ele cria as oportunidades, os meios, as condições para que a gente adquira o conhecimento, a inteligência, a sabedoria. Vem dele, mas eu tenho que procurar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar. Estou vendo aqui se a versão King James é a mesma desse texto aqui de Daniel, capítulo 1, versículo 17. No caso destes 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. Então, não foi só nas coisas espirituais. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Deus tem muito para dar, mas nós limitamos. Aí Ele quer dar, aí a gente fecha a mão. Se não tiver com a mão aberta, não recebe. Se não estiver com o coração aberto, não recebe. Se não estiver com a mente aberta, não recebe. É assim a vida. Vamos prosseguir na nossa reflexão nos domingos de manhã, cujo assunto, tema que estamos tratando é a desobediência. E hoje nós vamos falar que a desobediência comunica uma mensagem àqueles que estão à nossa volta. Qual é a mensagem? Eu sei mais do que Deus, por isso eu não obedeço. Então, todas as vezes que somos desobedientes, estamos passando essa mensagem. Sei mais do que Deus, por isso não vou obedecer. Faço melhor do que Ele, não vou obedecer. Tenho uma solução, uma visão, um entendimento melhor do que a dele, não vou obedecer. A desobediência, vamos ler o texto, não é? Vamos ler o texto aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Preste atenção no que o Senhor está falando. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem. Pode sentar, irmãos. Essa foi a ordem. A desobediência é acompanhada pelo engano. Nós vimos a semana passada os textos bíblicos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz para tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que pratica é aquele que obedece, que é fiel, ele põe em prática. O que não põe em prática e não obedece é porque ele não acredita.
desobediente. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, ele diz que os homens impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A desobediência e o engano andam de mãos dadas. Uma é companheira da outra. Então, a desobediência é acompanhada pelo engano. Ambos pioram se não forem confrontados. Espera aí, o que é que eu estou fazendo? Ninguém precisa falar isso para mim. O Espírito Santo me alerta, me adverte. O que é que eu estou fazendo? Os desobedientes, mas o Espírito Santo alerta e adverte os que são guiados por ele. Romanos capítulo 8. Ele guia os filhos de Deus. Então tem gente que acha que é filho, acha que é nova criatura, enfia os pés pelas mãos porque não tem a direção do Espírito Santo. E se não tem é porque não é. Acha que é. Olha o engano. O engano é este. Eles se veem como certos, quando na verdade não estão certos. São orgulhosos, são arrogantes, prepotentes, soberbos, presunçosos, petulantes, e carregam sobre si outros tantos adjetivos que os qualificam, que impedem o surgimento da humildade e da obediência. O orgulho, a arrogância, a soberba impede a humildade e a obediência. Mas eu sou cristão, Cristo vive em mim, eu fui morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado com Cristo. Da boca para fora. Eu falo isso porque eu tenho um temor, quando eu leio essas coisas na Bíblia, e eu fico analisando. Primeiro sou eu, é a minha vida, que está sob análise. É a minha vida. Eu falo, Senhor, se a sua palavra não for uma verdade, uma realidade na minha vida, eu estou me enganando, perdendo meu tempo. E depois eu olho para a igreja, para a vida das pessoas. Jesus disse que é pelo fruto. Qual é o fruto? Então você determina que tipo de árvore é essa que dá esse fruto. O incidente de Saul com o gado não foi a primeira vez em que ele praticou a obediência seletiva. Escolheu o que é que ele ia fazer, não o que Deus mandou. Ele foi repreendido anteriormente por Samuel por não obedecer. Ele estava seguindo um padrão de desobediência. Estava acostumado. Só estava repetindo o comportamento. Isso é sério. O que a gente faz? Quais são as nossas ações no dia a dia? Quando este padrão se forma, torna-se cada vez mais difícil discernir a verdade do erro. É aquilo, a pessoa faz da mentira a verdade. Ela está tão acostumada a mentir que para ela é normal. A mentira se torna a verdade absoluta para ela. O erro parece que é o certo. O engano parece que é a verdade. Estou obedecendo. Saul se justificou. Não, eu obedeci do meu jeito, com o meu critério, não do jeito que Deus falou. A magnitude da desobediência cresce proporcionalmente também. Mas um coração verdadeiramente arrependido trará libertação e abrirá os olhos para o engano. A repetição de padrão ou a compulsão pela repetição é um problema de ordem emocional. Porque o indivíduo que não tem emoções saudáveis, não tem a mente renovada, com certeza tende a repetir tudo aquilo que fez ao longo da vida.
O curso de formação de terapeuta que eu fiz, o professor é muito interessante. Ele diz assim, ó, o cérebro registra 400% de tudo o que vivemos e armazena no topo do inconsciente o que há de mais pernicioso. Opa, o máximo não é 100%? Por que 400%? Olha a hipérbole ou o exagero que ele cria na figura para enfatizar. Não passa nada despercebido desse disco que a gente tem aqui dentro, que não há programa algum de computador e ninguém, nem a inteligência artificial que está aí, é capaz de repetir o que está aqui, o que nós temos aqui. Mas passa tudo, ele registra tudo. E o que é que ele coloca lá no topo? Aquilo que de ruim aconteceu. Por que as pessoas se lembram com facilidade das coisas ruins e se esquecem das coisas boas? Não é verdade? Se lembra, as coisas ruins estão ali, ó, na ponta da língua, nos olhos, na boca, no coração, na mente. Mas e as coisas boas? Lá embaixo. Um plano secundário, porque o cérebro faz isso. Deus sempre oferece uma chance de arrependimento. Está às portas, né? A parábola do filho pródigo. O pai estava lá na porta, esperando o filho. Como é gostoso aquele texto, né? O filho ensaiou o discurso, o pai nem quis ouvir. Não, meu filho, não estou interessado no seu discurso. Se você voltou, é porque você se arrependeu. Não se justifique. Vamos fazer a festa. Deus sempre oferece uma chance de arrependimento, de aprendizado e de crescimento. Não só na área espiritual, mas na área emocional, mental, intelectual. Samuel confrontou Saul diretamente com a evidência da sua desobediência. Vamos ver aí o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Era para matar tudo, exterminar tudo. Que barulho é esse? O que está acontecendo aí, Saul? E Saul respondeu rapidamente, versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Aí os trouxeram? Quem trouxeram? Ele que era o líder. Ele que liderava. Os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos. Aí ele já se incluiu. Antes foi o povo, agora ele já se incluiu. Destruímos. Totalmente. Em vez de admitir o erro, Saul transferiu a culpa para o povo. Ele deu a entender assim: eu queria obedecer, mas o povo me obrigou. Não é assim que acontece na vida? Olha, eu até queria realmente fazer, mas o povo me obrigou. Ele usou a pressão do povo como uma desculpa para desobedecer. Vimos que a falta de responsabilidade e da autorresponsabilidade teve início no Jardim do Éden. Que episódio marcante, não é por acaso que está registrado na Bíblia, né? Não é à toa, não é sem sentido. É a base, é o fundamento para a gente parar, refletir e não incorrer no mesmo erro. Quer falar, Patrícia? O microfone para a Patrícia, por favor. Esse texto aqui me chamou a atenção também o fato
de Saul colocar como se houvesse uma boa intenção por parte até do povo. O povo poupou o melhor das ovelhas do boi para sacrificar ao Senhor teu Deus. É aquele ditado de boas intenções, o inferno está cheio, né? Ele ainda quis lubridiar, né, a situação que estava ali, que Samuel estava vendo. Colocou a culpa no outro e ainda quis justificar o que o outro tinha feito de errado, né? Sendo que era ele o errado de toda a história. Nós vamos chegar lá ainda, que está mais à frente aqui, da meditação. Mas olha a resposta aí de Samuel para Saul no versículo 22. Ó. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O seu sacrifício, o sacrifício que você quer oferecer, não justifica a sua desobediência. Obedeça. Obedeça. É simples. Obedeça. Não precisa de sacrifício. Deus não quer sacrifício. O sacrifício que ele aceitou foi o de Cristo na cruz, quando se ofereceu para pagar a nossa conta, a nossa dívida, os nossos pecados. A falta de responsabilidade da autorresponsabilidade teve início no Jardim do Éden e continua a se propagar ao longo da história da humanidade. Quando devíamos assumir a culpa e a responsabilidade de nossos atos, preferimos transferir para outrem. Todos à nossa volta são culpados, exceto nós. Eu não sou culpado. Todo mundo é culpado, menos eu. Todos são responsáveis pela minha desventura, pelo meu insucesso, menos eu. Eu não sou culpado. O sistema é culpado, o governo é culpado, a família é culpado, o irmão é culpado, o pai é culpado, o professor é culpado, o patrão é culpado, todo mundo é culpado. Eu não, eu estou certo. Quem não assume responsabilidade se considera sempre vítima do sistema, coitadinho, e todo o resto é culpado. Pessoas assim são vítimas, querem passar a impressão de que elas são vítimas, são coitadas, não têm culpa do que fazem, do modo como vivem, da maneira como agem, mas todo mundo é culpado, eu não. Isso é um sintoma de mente doentia e desequilibrada. Eu já vi que eu tenho muito trabalho pela frente. Não foi à toa que Deus me deu uma outra formação, uma outra área de atuação. Tem muito trabalho pela frente. E eu não estou falando do mundo lá fora, não. Estou falando da igreja, de gente dentro da igreja. Muita coisa a ser feita. Mas é preciso humildade para reconhecer. Realmente eu preciso ser tratado nessa área. Saul liderava o povo. Não era o povo quem liderava Saul. Quer dizer que o argumento dele cai por terra, não é? O povo escolheu, o povo pensou no melhor, em oferecer um sacrifício ao Senhor, mas a ordem fora dada a ele: extermine tudo, não tem que pedir a opinião do povo. O que você acha? Olha só, aí a gente lê na Bíblia, né? Você lê, Deus mostra, aí você vai pedir a opinião do outro. Presta atenção na atitude. Mas se eu li, está escrito, eu não vou pedir a opinião do que o outro acha ou pensa. Eu vou fazer o que está escrito. Saul não era apenas responsável pela sua desobediência, como também pela desobediência do povo.
Era ele quem tinha a autoridade de liderar e também quem havia recebido as instruções. Quem é líder deve prestar contas pela desobediência própria e daqueles que lhes foram confiados. Então eu tenho que falar, eu tenho que passar, eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir. Porque Deus me deu uma tarefa, uma incumbência, me colocou aqui para isso. Aí, a partir da instrução, da orientação, do ensino, cada um vai responder por si. Mas eu respondo se eu não fizer, se eu não passar, se eu não orientar. Agora nós vamos ver aqui alguns episódios bíblicos alinhados com esta linha de reflexão. Eli, o sacerdote, ouviram falar dele? Dos filhos dele? Ouviram? Liderou Israel por 40 anos. Sabia que seus filhos estavam desprezando as ordenanças do templo do Senhor. E ele não fez nada. Ele deu aos filhos uma repreensão branda, tipo tapinha na mão. Não faça isso. Isso é feio. Ele não exerceu a autoridade que Deus lhe concedera para remover os filhos da posição que ocupavam ou refrear a conduta deles. Portanto, o que é que Deus disse para ele? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Gente, esse assunto é tão sério. Agora estou me lembrando aqui do que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1. Vou ler aqui a partir do versículo 18. Prestemos atenção na seriedade do assunto. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lhes manifestou. Agora vamos para o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o quadro. É o quadro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Quem é que está debaixo da sentença aqui? Condenatória. Os que fazem e os que aprovam. Eu não faço, mas você aprova. A sentença é igual. Não, mas eu não faço. Mas você concorda. Você dá apoio. É brincadeira? É do meu jeito? Ah, mas o que tem? Coitadinho ou coitadinha. Não! A Bíblia está dizendo que se você apoia, se você concorda, você está debaixo da mesma sentença. A ira de Deus. E Ele cobra. E Ele vinga. A falar, está escrito, a gente fala. Agora que cada um tenha a humildade de dizer: Senhor, me dê condição para viver de acordo com a Tua palavra. Não fazer e não apoiar e não concordar com os que fazem. Sim, sim. Não, não. Passou disso, Jesus disse que vem de quem? Do diabo. Agora vamos ver aqui. Aí vamos entrar no ponto que a Patrícia leu o texto bíblico ali, do primeiro livro de Samuel. Um grande esforço não significa obediência. Aliás, são dois pontos. O outro ponto, que é o do sacrifício, ou do ativismo, né? Para poder compensar a desobediência. E para Deus não vale nada. Não tem valor algum. Samuel foi bem enfático ao dizer a Saul: Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 22 aí. Um grande esforço não significa obediência. Vejamos a dinâmica do padrão de repetição da conduta. Primeiro, Saul culpou o povo. Adão, o que você fez? A mulher que o Senhor me deu. Ela comeu e eu também comi. O Senhor é culpado por haver me dado essa mulher. Ela é culpada porque me induziu. Eva, o que você fez? A serpente me enganou. Ninguém fez nada de errado. O diabo que é culpado. Percebe? Joga a culpa no diabo. Ele que é culpado. Não, ele não é culpado. Ele não obriga ninguém. Aliás, Jesus disse isso muito claro, não foi? No João capítulo 8. João capítulo 8. Jesus deixou isso muito claro, que o diabo não obriga ninguém a fazer nada. Olha aqui. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Jesus não está dizendo aqui, vós sois do diabo, que é o vosso pai, que obriga vocês a fazerem as coisas. Não. Quereis uma ação espontânea, voluntária da pessoa. O diabo faz a proposta. No Jardim do Éden, ele fez a proposta. Foi tentar Jesus e fez a proposta. Mas a decisão é sua. É você quem decide. Aí eu tenho que ser autorresponsável. A decisão foi minha. Eu caí nessa porque eu quis. Pela minha própria vontade. Mas eu fui enganado. Você foi enganado porque você foi desobediente. Por isso que você foi enganado. Se você tivesse obedecido, não é assim que os pais fazem com os filhos, ou devem fazer com os filhos. E quando as coisas dão erradas, pai, mãe. Pois é, mas eu orientei você, eu adverti você.
Primeiro, Saul culpou o povo. Depois ele indicou que eles haviam poupado os animais por uma boa causa. Olha que causa nobre. Ofereceram um sacrifício ao Senhor. Aí entra o engano. Saul estava enganado, pois ele pensava que pela desobediência podia oferecer um sacrifício ou um culto que fosse aceitável a Deus. Olha, a gente vai aprendendo, hein? Não é toda e qualquer oração que Deus ouve e aceita. Não é todo e qualquer culto que se presta que Deus aceita. Vou oferecer um culto ao Senhor por conta das minhas transgressões. Não. Ele quer que você seja obediente à palavra dele. Esse culto ele não vai aceitar. Mas eu estou cultuando ao Senhor. Mas está fora da palavra. Mas Jesus disse que nós devemos prestar culto a Deus, desde que você tenha uma vida alinhada com Ele, guiada pelo Espírito. Aí Ele aceita esse culto. Se não, não. Os verdadeiros adoradores que Jesus diz que Deus está procurando são os que adoram em espírito e em verdade, pela palavra. Não do meu jeito. Eu fiz, faço e vivo a vida do jeito que eu quero, mas depois no fim de semana, no domingo, no primeiro dia da semana, eu vou lá prestar um culto. Perdeu tempo. Está perdendo tempo. Esta é a forma mais enganosa de rebelião. Vamos ver a vida de Caim, o filho primogênito de Adão, próxima semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.